Conexão Jovem Espírita. Voltamos agora com o nosso segundo bloco do programa Papo Reto. Papo Reto. Vamos para a próxima pergunta, meu Deus. Essa é bem grandinha, então tenham paciência porque eu vou ler aqui a pergunta. A história do Espiritismo é marcada por mulheres que ajudaram em sua construção e difusão da doutrina, principalmente pelo uso da mediunidade, né? Temos aí as irmãs Fox, as médios que trabalham com Allan Kardec, como a irmã Sidufo. E no Brasil destacamos Ivone Pereira e Zilda Gama, com um acervo maravilhoso de livros psicografados. E aí, nesse sentido, né, do trabalho mediúnico, Emmanuel coloca na obra O Consolador que a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, está, na atualidade, em esfera superior ao homem para interpretar com precisão, sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. E Leon Denis, ele corrobora na obra O Invisível, afirmando que as mulheres, parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas, no que se refere aos poderes íntimos de intuição e adivinhação. E que, nesse sentido, ela sempre foi superior ao homem, né? Nesse sentido intuitivo. Agora, apesar dessa minha leitura inicial, nós vemos que os ícones do movimento espírita são sempre homens, né? Temos Chico Xavier, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo, enfim, Térez Menezes, Pititinga, muitos outros. E as mulheres, elas não são tão lembradas e até esquecidas. Essas mulheres são muito pouco conhecidas. A que você atribui a isso? O que você pensa disso? Eu adorei essa pergunta, começo de conversa, viu? Veja, a gente tem diferentes formas de conhecimento, né? O conhecimento científico-filosófico é pautado na racionalidade. É um conhecimento lógico-racional. Uhum. Já o conhecimento intuitivo, que é mais voltado para o desenvolvimento da sensibilidade, é outra forma de conhecimento. A nossa sociedade tendeu à valorização de uma racionalidade científica e lógica ao longo do tempo. Sim. Tá? Isso posto, e aí considerando o lugar que a mulher ocupa, não hoje, mas que ocupou desde o século, fechando no século XIX, que foi quando o espiritismo, quando tivemos a codificação espírita, entende? Nos faz entender por que essas mulheres que trabalharam, sem as quais não teríamos, talvez, conseguido comprovar os fenômenos mediúnicos e estabelecer a doutrina dos espíritos, né, não foram tão valorizadas. Então, veja, até hoje, na verdade, mas principalmente no século XIX, a gente tinha uma educação de gênero, uma construção da mulher que se fazia desde a gravidez. A mãe, quando descobria que estava grávida de uma menina, decorava o quarto todo cor-de-rosa, comprava um bocado de boneca e já desde pequenininha a menina ganhava fogãozinho, vassourinha, né? Eu tinha um fogãozinho, uma vassourinha, comidinhas, panelinhas, geladeirinha, a casinha toda, entendeu? E os meus irmãos, o meu irmão, quando nasceu, ele tinha um quarto todo azul, ele tinha bola, carro, avião, Lego, então para ele era dado diversão, liberdade, poder, autonomia. E para mim era dada a responsabilidade do lar, desde criança. Então as mulheres, por isso que Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher é uma construção social, uma invenção da sociedade. Entendeu? Ninguém nasce mulher, ele se torna mulher, a gente é educado para ser mulher. Então, a mulher também, ela tinha determinado acesso à escola, mas depois de um tempo ela estudava prendas domésticas. Porque ela tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, costurar, entende? O homem não. O homem podia se formar em filosofia, em direito, advocacia, medicina, em tantos outros cursos, entende? Então esse acesso, esse desenvolvimento do conhecimento lógico-racional é um processo fruto de um processo de educação de determinado modelo de sociedade. Então, porém, e aqui é importante a gente pontuar, o conhecimento lógico-racional ele é desenvolvido culturalmente, certo? Por um processo de educação formal. O desenvolvimento sensitivo, não. Ele praticamente não é reconhecido como uma forma de saber. E com uma forma de conhecimento. É por isso que ao longo do tempo, a sociedade tendeu a dizer que a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Porque ela, na impossibilidade de ver abertas as portas para que ela pudesse ter acesso a esse desenvolvimento lógico-racional e científico, reclusa ao lar, que é o espaço privado, a mulher ocupava um espaço privado, o espaço do lar, e o homem ocupava um espaço público. Ele saía de casa para trabalhar.
entendeu? Inclusive tinha um ditado, né, que dizia os homens tomam decisões enquanto as mulheres tomam chá. Ah, nunca ouvi, ainda bem. Ainda bem. Eu tenho que me controlar nesse momento, porque se eu tivesse ouvido isso em outro contexto, não seria tão calma. Pois é, estamos em bons tempos, vamos dizer assim. Então, se a gente pensa na sociedade do século XIX, que foi quando o movimento espírita começou a se estabelecer, e o movimento espírita é muito recente, sim, diga-se de passagem, aí a gente tem mulheres que vão trabalhar como médiums, mas dentro de um espaço doméstico. A irmã Cidufo, por exemplo, ela foi médium do século dos 17 anos até os 20 e poucos. Ela trabalhou, o pai dela estabeleceu a Revista Espírita e ela trabalhava como médium nesse período. Depois que a irmã Cidufo casou, porque as mulheres do século XIX estavam destinadas ao casamento, ela deixou de trabalhar no espiritismo. Ela deixou de trabalhar, retorna hoje como espírito, né, e trabalhando com o médium Wanderlei Oliveira e outros aí na psicografia de obras. Então, assim como ela, a gente tinha também, aconteceu o mesmo com as irmãs Fox. Elas deixaram, depois de um tempo de trabalhar, por conta das suas famílias. Tiveram vários problemas. Exatamente, tiveram vários problemas, envolvimento com álcool, por conta do trabalho e tudo mais. Porque o que se pensava é que a mulher estava fechada no espaço doméstico. Entende? Então, isso justifica para nós, isso nos traz um entendimento, até porque essa ideia da mulher ter mais sensibilidade mediúnica. Não é que a mulher tem mais sensibilidade mediúnica, na impossibilidade de ela se desenvolver um conhecimento lógico-racional formal, dentro das universidades e tudo mais, ela vai desenvolver esse desenvolvimento sensitivo. Agora, se a gente se pauta no paradigma da reencarnação, sim, e que nós somos espíritos que já estivemos em encarnações como homens, já estivemos em encarnações como mulheres, esse desenvolvimento da sensibilidade, bem como o desenvolvimento do conhecimento lógico-racional, já tende a uma igualdade. É sério, a sociedade tende a uma igualdade, porque os espíritos vão encarnando como homens e como mulheres, de diversas formas. Então, hoje já não cabe mais esse tipo de discussão, até porque a mulher já tem um acesso ao conhecimento lógico-racional. Então a gente tem Ivone Pereira, a gente tem Joana de Ângeles, a gente tem como espírito hoje, né? Como espírito também é irmã Cidufo, a gente tem outros tantos e temos uma leva de mulheres que estão hoje construindo o movimento espírita. Entende? Você, eu, construindo aqui, a gente tem Silzen Furtado, a gente tem Isabel Guimarães, só aqui em Salvador. Entendeu? Ednólia, Peixinho, nós temos Ruth Brasil Mesquita, que é uma leva de mulheres que começam a construir a história do movimento espírita. E isso precisa ser cada vez mais divulgado. Talvez hoje, essa valorização da preponderância simbólica do homem sobre a mulher no movimento espírita seja também de heranças de vidas católicas que vivemos, uma questão de herança de acreditar naquela figura do sacerdote, que muitas religiões passamos por isso e ainda não estamos perfeitamente adaptados à nossa nova realidade de que somos todos iguais, né? Eu não fecharia em vida católica, mas em um modelo de sociedade patriarcal, em que coloca a mulher como responsável pelo lar e ao homem é dado o direito de estar fora do lar para desenvolver uma série de projetos, entende? Então, assim, quando a gente fala assim, os ícones do movimento espírita são homens. Quais ícones? Os ícones da primeira fase do movimento espírita é muito fácil a gente perceber por quê. Porque as mulheres precisavam ficar em casa naquele modelo da sociedade. E os ícones para quem não é espírita, para fora do movimento. As pessoas que não são espíritas têm como ícone Chico, Divaldo, porque ainda não estão ambientados com o que a gente realmente produz aqui dentro. Isso. E Chico, Divaldo não são frutos da nossa geração. Em que período eles nasceram? Eles são construções de que época do movimento espírita? Então, por isso que eu falei, o movimento espírita ainda é muito novo. Então a gente ainda está em construção e a gente já tem algumas mulheres, e que isso precisa ser valorizado, a gente já tem algumas mulheres encarnadas ou desencarnadas, espíritos que se apresentam com a identidade feminina, como Joana de Ângeles, que mantém a sua identidade feminina, então, e que mantém isso, que precisam ser reforçados enquanto ícones. Galera, só mais um intervalinho, mas não perca, hein? Não tome nem café e não vá no banheiro não. Clique logo aqui e veja a terceira parte do nosso programa sobre feminismo e espiritismo. Conexão Jovem Espírita.